sacrifício. Aí eu coloquei assim, porque Jesus, quando sacrificou-se na cruz, né, ele tirou o benefício de salvar você. Eu botei isso no boletim. Que isso veio na minha mente, eu falei, pô, isso edifica, entendeu? Não edifica a mim, edifica muita gente. Então eu vejo que isso é uma edificação. Jesus, quando fez o sacrifício, o que diz Romanos capítulo 12? Lê para mim aí, 12, versículo 1 e 2. Acho versículo 2 mais 2. Lê para mim. Você vai ver aí que também existe uma palavra chamada sacrifício aí, né? Eu tenho batido sempre nessa tecla, Romanos 12, 2. Já abriu, Rosilene? Não, né? Alguém abriu? Romanos, acho que é 12, 2, V2. É. Pode falar. É isso mesmo. É o 1, é 12, 1, eu confundi. É um sacrifício, vi aqui na igreja. Você podia estar fazendo uma coisa mais agradável. Agradável à carne, agradável um filme, dar um passeio, visitar um parente, sei lá, alguma coisa, fazer um churrasco, comemorar um aniversário, visitar. Então, tudo uma coisa assim, nesse sentido, entendeu? Agora você vem no que é um sacrifício. Mas, e é o quê? É um culto racional. Culto racional. Culto normal, mas é um sacrifício que se torna agradável ao Senhor. Então, o benefício aí, às vezes você agrada a Deus. Ah, não é um benefício para mim. Não, você que pensa que não, mas é um benefício sim. Agradar a Deus. Salmo 37 diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Amém, queridos? A gente vai entender a palavra, ela é tão simples, e tão gostosa, e tão maravilhosa. Eu falei isso quinta-feira, na culto online. É tão agradável, amado, se você souber conduzir a Bíblia. Se você for com dificuldade, essa Bíblia vai se tornar um cansativo, vai dar sono, mas se você souber tirar desse tesouro o bom proveito da palavra, se alimentar, você vai saber, né? É uma coisa que é agradável. Eu estou vendo outra coisa interessante. Yokishiro Shomiru, cara, eu esqueci o nome dele. Em 2016 ele ganhou um prêmio Nobel. Igreja da Minha Cultura. Ele ganhou um prêmio Nobel da ciência, acho que da ciência. Poxa, e eu vi um professor da USP falando sobre esse prêmio Nobel. Ele disse que foi uma coisa tão simples. E ele conseguiu ganhar o prêmio Nobel de uma coisa assim. Acho que foi analisando a Saccharomyces cerevisiae, é a cevada, né? Ele descobriu uma coisa interessante que se chama, o título que ele ganhou o prêmio Nobel, autofagia. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é autofagia, mano? Autofagia é um processo normal do teu organismo. Nós temos mitocôndrias dentro das nossas células, que é o estômago da célula, é a que faz a digestão da célula, né? Que faz o processo da sua célula, aproveitar a célula, reaproveitar a célula, fazer a digestão da célula, né? Então, existe um processo que se chama, dentro da célula, fagocitose. O que é essa fagocitose? É a célula, a parte da célula que é ruim, ela é absorvida pela parte boa para poder anular doenças, infecções, inflamações. E sabe o que produz isso? A fagocitose, do caso, sabe o que produz a autofagia? O que é autofagia? É você não se alimentar. Jejum. Você vê que a Bíblia está cheia de jejum, né? E é um sacrifício agradável a Deus.
Jesus jejuou 40 dias. Paulo, quando se converteu, jejuou 3 dias e 3 noites. Eu pretendo, em nome de Jesus, fazer jejuns, voltar a fazer jejum. Eu já fiz 5 dias direto, 3 dias. Todo ano, quando eu trabalhava, eu fazia 30 dias de férias, eu dava 3 dias de jejum para Deus. 3 dias direto, sem água, sem nada. Fazia 3 dias. E Deus me revelava muita coisa, me dava muita força para poder subsistir. Não a força física, porque às vezes eu levantava e ficava tonto, fraqueza, né? Mas a compensação disso, a força espiritual era muito grande. Parecia que o Espírito Santo me falava mais comigo. Antes que só saia com jejum e oração. Então ele enfatizou muito o jejum, né? Inclusive como é que é o nome deles? Aqueles que eram contra Jesus, fariseus, como é que você está andando com João Batista e tal? Os discípulos de João Batista jejuavam, você come, você é um comedor de... Os teus discípulos comem, bebem num jejum, né? Aí ele falou que não, enquanto o noivo estiver aqui na festa, Jesus até brincou com isso, mas Jesus era a favor do jejum e da oração, tanto que ele pregava isso e ele jejuava, né? Então, a fagocitose é uma forma da qual a Bíblia está sempre com razão. Mesmo depois de uma ciência, tudo bem, o homem estudou a ciência, descobriu que dentro da célula, provando uma coisa que já na Bíblia existia. Queria muito que esse ano, em nome de Jesus, a gente fizesse muitos jejuns. Eu quero pedir a Deus, porque eu não sou forte o suficiente para isso, mas eu quero promulgar jejuns na igreja, porque é bom, é saudável, é virtuoso, é muito bom ter que fazer jejum. Então, isso é só uma introdução, não é o estudo de hoje. O estudo de hoje é o Espírito Santo, que eu continuo fazendo o estudo do Espírito Santo, né? E eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Semana passada nós estudamos o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, né? Eu falei que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O que acontece? Eu falei que o Espírito Santo, ele estava no Antigo Testamento sobre as pessoas. Agia na pessoa e depois saía. Ele não habitava nas pessoas. Por isso que há uma diferença muito grande do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não é que eu não pregue o Antigo Testamento, eu prego, talvez até hoje à noite eu vá pregar sobre o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é diferente, né? Por isso que muita gente puxa esse Antigo Testamento fazendo coisas, querendo trazer o Antigo Testamento para dentro da igreja. Você tem que trazer o Novo Testamento. É onde Jesus ressuscitou. A maior glória que nós temos é Jesus ressuscitar. A maior glória de Jesus não está num culto da noite, quando todo mundo canta, louva, brinca, vê um monte de gente. Aí vira mais show do que tal, entendeu? O mais importante é estudar a palavra e conhecer a palavra e viver essa palavra. Praticar essa palavra de Deus. Aí na sua vida do cotidiano você vai ter vitória. Vai saber aproveitar os momentos difíceis. Vai saber o que é um sacrifício. Agora todo mundo gosta a carne que gosta disso, não? Quem abriu aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Carmen. Não. 1 Pedro 20 e 21. 20. Vai, 21. Será que eu copiei errado? É isso de vocês também? Então, por favor, lê. Primeiro. Você está teimosa. Deixa de ser teimosa, meu irmão. Todo mundo falando que é contra. Eu sei que você estava lendo errado. Todo mundo sabe que você estava lendo.
Só que o meu só que não é esse texto não. Deixa eu ver aqui, eu botei errado aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. 3, 16 e 17. Primeiro, é isso mesmo. 2 Timóteo. Pode ler. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. 17 também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. Quem é a inspiração de Deus aqui na terra? O Espírito Santo. Isso aí, o Espírito Santo. Quem inspira a nós, quem traz inspiração é o Espírito Santo. Amém? Então, toda a escritura é inspirada, ou seja, é trazida ao nosso conhecimento pelo Espírito Santo. Nós vamos dar uma lida, dar uma olhada por esse ângulo, para ver como é que é a profundidade disso dentro da palavra de Deus, a importância do Espírito Santo dentro da palavra. Amém? Fala, Carmen. A Bíblia. A Bíblia. Se bem que quando Timóteo escreveu, não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia. Não é só o Antigo Testamento. Porque Timóteo aqui ele estava vivendo no período que ainda não tinha sido canonizado o Novo Testamento. Vocês dá para entender isso? Amém? Não tinha sido feito ainda o Novo Testamento. Na época de Timóteo aqui, estavam vivendo o Novo Testamento, o que Paulo estava fazendo, o que Paulo estava... Tudo aqui foi escrito por eles, mas foi canonizado depois. Então, isso aqui também, como ele diz, nós consideramos como inspiração de Deus, como foi... Então, se por acaso, um escritor, né, o Rosimar, por exemplo, escreve uma coisa e manda uma carta. De repente eu falo, não entendi bem não. Eu quero ver. Rosimar, eu não entendi muito bem. Eu vou perguntar para Daniela ou vou perguntar para Rosimar? Para Rosimar. Concorda? A mesma coisa. Quem escreveu a palavra de Deus foi Pedro. Esse aqui, no caso, é Timóteo, Paulo, que é Paulo que escreveu a Timóteo. Se eu quiser saber dessa carta, eu vou perguntar para Paulo. Paulo morreu. Mas quem inspirou Paulo a escrever? Então eu vou perguntar ao Espírito Santo. Quem interpreta a Bíblia não é o raciocínio lógico, é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Pode perguntar. Eu ia chegar até lá. Eu vou chegar até lá no final da aula que eu vou chegar até aí. Entendeu? Lá no final da aula que eu quero chegar nesse ponto para poder a gente entender a responsabilidade, essa preocupação, a importância
de você buscar o Espírito Santo. Porque você, na lógica, amados, eu vi gente ser entrevistada por Jô Soares. Jô Soares era uma pessoa, faleceu, né? Intelectualíssimo. Então eu me interessava quando via um pastor lá. Ele catucava a pessoa porque ele sabe da Bíblia, ele conhecia a Bíblia. Sabia muito. E teve um lá que foi até um pastor que ele pregava o homossexualismo dentro da Bíblia. Que Davi e Jonatas tinham uma relação homossexual. Porque eram muito amigos. Rapaz, o Jô Soares deu um chulé no cara, deu uma arrepiada no cara, que deixou o cara sem pai, sem mãe, sem poder. E ele não é conduzido pelo Espírito Santo. Não quer dizer também, olha que eu vou falar aqui, que não é nenhuma heresia, que o Espírito Santo não pode ajudar. Como assim, pastor? O Espírito Santo desceu sobre toda a carne, estava no Novo Testamento. Hoje em dia o Espírito Santo habita na pessoa para a gente poder ter a revelação da palavra. Então a gente tem que usar o Espírito Santo para revelar a palavra. Mas como é que Jô Soares não era um homem de Deus, não era crente, pegava outras coisas, falava até outras coisas espirituais lá, que ele era envolvido. Mas como que pode usar? O Espírito Santo usou uma mula no passado. Não estou dizendo que ele era uma mula, mas ele pode usar quem ele quer até hoje. Até uma pessoa que é ímpia, ele pode usar, o Espírito Santo pode usar. Como usava no Antigo Testamento. Mas não quer dizer que habita na pessoa. Mas tem muita gente que a Bíblia diz o seguinte, que no capítulo 7 de Mateus, ela fala assim, muitos vão chegar até Deus, a Jesus na glória, e no dia do julgamento vão dizer, Jesus, eu expulsei demônio em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E Deus vai chegar assim, eu não te conheço. Pode? É difícil você acreditar que seja o espírito maligno que falou, né? Mas ela falava com a dela, negativa. Demoníaca. É estranho, é muito difícil a gente entender esse fato, porque, por exemplo, teve um demônio que chegou para Jesus e falou o quê? Eu sei que tu és o Filho de Deus, e não me mate, não me mande agora, porque não chegou a hora, sei lá, falou, ele falou assim, não me expulsa dos porcos. Ele mandou para os porcos, ele tirou daquele demoniado de Gadareno, e mandou para os porcos. O demônio conhece Jesus, sabe quem é Jesus. Agora, dar bom conselho é meio difícil eu saber que é dar bom conselho. Inclusive, eu escutei uma fábula judaica. Eu até escrevi aqui para não me perder. Vou ver se eu falando eu consigo, que eu vou falar de noite também. É uma fábula judaica que diz o seguinte: a mentira chegou para a verdade e falou assim: verdade, vamos tomar um banho nesse poço, as águas aqui são cristalinas, é muito bom. Aí a verdade olhou para a mentira, mentira vai falar alguma coisa da verdade? A verdade foi lá e falou assim, pelo jeito eu estou vendo que essas águas são... A mentira está falando a verdade. E mergulhou no poço. Ficou tomando banho lá no poço. Foi, mesmo, essa água é cristalina, puxa, que legal. E a mentira tomando banho com ele. De repente a mentira sai do poço correndo,
Primeiro, peraí, já errei um pedaço. Quando a verdade olhou para a água e viu que era cristalina, viu que, poxa, a mentira está falando a verdade. Tirou a roupa, se desnudou, né? E mergulhou no poço, junto com a mentira. Os dois se desnudaram e mergulharam na piscina e tomaram banhos. A verdade, nua e crua, estava ali tomando banho. E também a mentira. Só que a mentira saiu antes do poço, pegou a roupa da verdade, se vestiu e saiu pelo mundo falando. A verdade, quando viu que a mentira saiu, pegou a roupa, se levantou, mas não tinha mais roupa para vestir. Ela saiu nua e crua. E todo mundo acreditava na mentira vestida de verdade. Porque ninguém quer saber da verdade nua e crua. Não sei se vocês pescaram. Você está levantando o dedo ou está? Não deixa sem entender. Ninguém quer saber da verdade nua e crua. Prefere uma mentira vestida de verdade. Não é bem isso, não. É verdade que o mundo vive debaixo da mentira. E muitas vezes parece a verdade. A pessoa prefere acreditar numa mentira vestida de verdade do que numa verdade nua e crua que dói muito mais. Então, eu não vou te avaliar isso que você falou, que um demônio, para mim, um demônio nunca vai falar uma coisa potável para mim, boa para mim, entendeu? Eu nunca vou acreditar. Mas o que você está falando aí, a pessoa é isso, é aquilo, entendeu? Eu tenho muita dificuldade em profecia hoje em dia. Primeiro que eu tenho uma experiência pessoal com ela, né? Porque chegaram para mim claramente falando, ó, você vai encontrar hoje um pastor, estava estudando ainda, estava no começo da minha conversão, você vai encontrar uma pessoa e essa pessoa vai falar com você que é um pastor que vai te chamar para ir para a igreja dele, que vai ser assim, vai ser assado, você vai ser pastor. E nesse dia mesmo aconteceu isso, um pastor chegou para mim e falou isso. E esse pastor, ele estava totalmente errado, ou seja, ele me enganou. Ele se separou já teve um monte de problema, um monte de coisa, e prega o evangelho, entendeu? Então, mas depois eu fui orar e pedir a Deus a direção da situação, e Deus me falou e me esclareceu claramente o que aconteceu, entendeu? É difícil você interpretar uma coisa que eu não estou vendo, não sei, entendeu? O que está vendo? Deixa eu ver, eu quero acabar com esse bicho aí que está acontecendo. O que eu vou ver? Mas já morreu? Já acabou? Então, vamos continuar. Não, eu queria responder ela primeiro. Não respondi ela. Vamos ver. Então, a pessoa era desviada. A desviada que falou com ele. A desviada foi usada por Deus. Eu creio que, por exemplo,
Eu estou querendo lembrar de alguns fatos, assim, por exemplo, como eu te falei da mula de Gideão, né? Aquilo que ela falou ali é uma coisa, para mim, até tem uma piada que diz, se Deus mandar, até o diabo obedece, né? Se Deus mandar, até o diabo obedece. Então, a pessoa estando desviada ou não, Deus pode usar essa pessoa, entendeu? Agora, não é o dom que saiu dela, um dom que saiu... Eu não acredito que o dom pode estar aflorando. Eu acho que o dom é de Deus. Ele usa esse dom com quem Ele quiser. Agora, teve uma pessoa que às vezes me chamou para orar, falou assim, um pastor chegou para mim de uma igreja batista, falou assim, quem é que tem um dom de curar? Ninguém levantou a mão. Eu já curei muita gente orando e curei pessoas abertas, mas nunca vou falar que tem dom de curar. Porque o dom é de Deus, não é meu, entendeu? É uma coisa emprestada. Eu posso perder isso toda hora e Deus pode me devolver. Entendeu? Acho que eu estou chegando no ponto onde você falou que ela é desviada, mas ela tinha um dom e de repente Deus deu o dom, porque o dom nunca perde. Perde sim, mas o dom é de Deus. Mas pode vir sim até ela e trazer até ela esse dom. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que já trabalhei muito com cura, eu nem quero pensar em me desviar nunca na minha vida. Mas se por acaso, né, eu já tenho essas coisas na minha cabeça, já tenho esse Espírito Santo, já me lembra disso, né? Hebreus capítulo 3 fala sobre isso, né? Aquele que já foi, deixa eu ver aqui, Hebreus 3, que eu gosto muito de ver na palavra, acho que esqueci meu óculos de novo. Porque, como o senhor falou ali do Josué, né? Josué não é crente e na hora Deus usou muito, Deus usou Josué também como na igreja nacional, é algo que confrontou o próprio pastor, né? Entendeu? Então, Ele querendo alimentar uma coisa que não era bíblica, dizer que Davi e Jonatas eram. Olha só, então, Hebreus 3 diz assim, por isso, irmãos, versículo 1, por isso, santos irmãos, que participei da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, fiel... Hebreus? Perigos espirituais, Hebreus 6. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ele está dizendo que é impossível. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignorância, a ignomínia. O que ele está dizendo aqui? Aquele que já provou, que já foi crente, já usou o dom espiritual, né? Então, ele já usou, é impossível para ele voltar ao arrependimento, já foram iluminados, provaram, mas aquilo que eles fizeram não sai da cabeça deles. É isso que eu queria chegar. Eu acho que é esse ponto que não sai da cabeça deles. Eles foram usados, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Nós estamos buscando um homem que pregou, mas está totalmente afastado de Deus. Uma pessoa está fora da igreja, está todo decepcionado, está afastado de Deus. Voltou a beber, voltou tudo. Então o que acontece? É impossível voltar ele ao arrependimento. Porque arrependimento é uma vez só. Você se arrependeu, você não pode voltar a fazer as coisas erradas de novo. Se arrependeu. Agora, isso fica na mente. Por exemplo, se eu fosse afastado, eu não vou esquecer daquilo que eu falei aqui hoje. E se eu vejo uma pessoa, a pessoa está firme no Senhor, está dentro do carnaval, eu falei, meu irmão, sai disso, você é um homem de Deus. Talvez eu não esteja falando pelo Espírito Santo, mas pela vivência que eu tenho. Eu estou arrependido de estar aqui, de estar perdido, desviado do caminho do Senhor, mas
Volta para o Senhor, meu. Você ainda não se desviou. Eu já aconteceu um monte de problema, para eu voltar é mais difícil. É tipo uma coisa, um conselho que a pessoa deu, e não é um dom espiritual que a pessoa ressuscitou e falou ali. Eu acredito assim. Racionalmente. Entendeu? Eu não vejo tudo espiritual. Mesmo como de pessoa diz, poxa, eu não aguento mais, Satanás é muito isso, Satanás é aquilo. Eu falo, meu irmão, se você pegar um carro e o carro está dando problema, vai ver que você está cuidando mal do carro. Se você está com um problema de doença, porque vai ver que você comeu muita gordura, você está com colesterol alto. Não é o diabo que botou colesterol em você. Então tem muita gente que bota o diabo com costa larga. Muita coisa é da nossa cabeça. Deus nos deu uma mente para poder dominar as coisas. E o Espírito Santo nos dá caráter, nos dá força, nos dá educação espiritual para a gente viver uma vida boa. Por isso que eu sempre prego assim, quando Deus, eles separaram discípulos não, depois, quando foram discipular pessoas, por exemplo, Estevão, qual foi a escolha de Estevão para ser um homem trabalhando na obra de Deus, na casa e nas famílias? Ele tinha boa reputação. Por que Ananias, o testemunho de Paulo, em Atos capítulo 22, quando ele fala que Ananias veio a ele, falou que Deus queria a vida dele, que ia converter ele, para batizar ele no Espírito Santo, pregou para ele, né? Ele falou assim, Ananias era um homem de boa reputação no meio da comunidade, um homem, bom exemplo no meio da comunidade. Ou seja, pessoas de caráter. O Espírito Santo faz com que a gente, por exemplo, eu nunca havia pensado para mim casar, separar, ter relações, fazer essas coisas. Eu fui do mundo. Hoje em dia, o caráter que Cristo botou em mim, eu tenho que seguir a Jesus. Eu mudei, entendeu? Então, eu acho que essa mudança, a pessoa que já passou, experimentou, como diz aqui, né, que é impossível aqueles que, uma vez iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Não sei se ele fala mais alguma, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é cultivado e recebe bênção da parte de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é rejeitado e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então eu vejo por esse caminho, tá? Não vejo assim o dom espiritual. Eu posso estar eu não vou afirmar categoricamente que é uma coisa espiritual. É muito difícil, como eu falo brincando aqui, nem Freud explica isso, nem Jung explica isso, quem estudou Freud, Jung, né? Que fala de ato falho, fala de um monte de outras coisas mais que a gente tem assim dentro, viagens que a gente tem aí, malucas, doidas às vezes, na nossa mente, que são coisas assim, eu não estudei isso. Então, mas eu creio que é uma coisa que acontece, como aconteceu lá, não sei, a pessoa está endemoniada, que falou, né? Eu já peguei pessoas endemoniadas, não foi uma nem duas, eu vi um falando do Espírito Santo, falou, pastor, aquele amigo se converteu, está falando em línguas, está aberto. Quando eu fui orar por ele, eu falei, meu Deus do céu, esse homem está todo errado. Ele está errado porque aconteceu isso com a mulher, fez isso com aquilo, bateu não sei aonde, fez uma coisa, Eu fui visitar a pessoa, quando eu fui orar para a pessoa, eu vi, ele começou a falar em línguas. Eu falei assim, deixa eu ungir tua boca, poxa, para consagrar a tua língua para Deus. Quando eu fui consagrar, ele começou a cuspir e se manifestou na minha frente. Quer dizer, era a língua do diabo. Estava imitando Deus, entendeu? Existe isso, até isso existe. A pessoa chega e vai falar uma profecia, pá, não sei o que, papá, você isso, você aquilo, você tudo bem, glória a Deus. Tá. Olha, pode até Deus está falando, ok, mas qual é a edificação dessa profecia?
Às vezes tem edificação. Ah, não, eu já sabia que ele era assim, assado. Qual é a edificação que tem, então? Eu acho que tem que ter edificação. Eu acho que a pessoa pode, Deus falar até com a pessoa, mas aí nem tudo tem que se falar, nem tudo tem que se dizer. É alguma coisa muito delicada. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. O profeta era do Antigo Testamento quando queria revelar Jesus Cristo, queria falar. Agora, pessoas querem gente adivinha. Tem gente que vai para poder ser, falou de mim, meu Deus e tal, e agora aquele cara é um grande profeta. De vez de que exaltar a Bíblia e a palavra de Deus, exalta o homem, o profeta. Acredito. Não, eu penso assim também. Mas no caso dela ali, a pessoa edificou. Não, o diabo não vê, ele vê luz, vê uma pessoa iluminada. Eu já ouvi outros testemunhos iguais a esse. Eu já vi outros testemunhos iguais. A pessoa chega então no centro espírita, meu irmão, sai daqui, você tem muita luz, sai daqui, o teu lugar nem aqui não. Já ouvi muita gente falar assim, entendeu? Eu sinceramente, eu vejo isso, por exemplo, se eu ver uma pessoa na rua, eu não gosto muito de coisas, eu sou totalmente espiritual, vocês me conhecem, muito espiritual, mas se eu ver uma pessoa embriagada, eu falo, Deus tem uma obra na sua vida, tal, eu falo mesmo, mas por quê? Porque tem, porque tem, Deus tem obra para todo mundo, entendeu? Isso não é profecia, isso é palavra de Deus. Deus não se alega com a morte do perverso. Então você é um profeta. Por que eu sou profeta e você é profeta? Porque você tem a palavra de Deus aqui, ó, que você pode falar isso para todo mundo. Meu irmão, Deus tem uma obra na sua vida e tal, e tal. Uma criança, até uma criança pode falar isso, porque isso é verdade, isso é palavra de Deus. Poxa, aquele homem ali falou daquela criança. Hoje em dia a criança prega tudo. Aquele homem é um profeta. Não, então você também é, eu também sou. Entendeu? Essas coisas mirabolantes. Não é para edificar a igreja, é para edificar a pessoa. Eu não sou a favor disso. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Você está me entendendo, né, Gabi? Mas acredito que Deus pode usar até o diabo. Eu não duvido coisa, não. Né? O diabo crê e treme por Deus. Está escrito isso na Bíblia. Tudo eu tiro da palavra de Deus. Por quê? Porque eu vou voltar para a minha aula. Porque o Espírito Santo é que escreveu a Bíblia. É isso que eu estou querendo chegar, que eu não estou conseguindo chegar até lá. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Toda a escritura é vocacionada pelo Espírito Santo. Toda ela foi inspirada por Deus. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda pessoa que meteu a mão para escrever aqui, senão queimava a mão do cara. Quando ele foi escrever alguma coisa, quando ele foi botar isso aqui, era muita responsabilidade de botar alguma coisa lá atrás, isso aqui, porque é uma coisa de Deus, e Deus estava tomando conta para que isso chegasse até você e até a mim. Pastor, mas tem um texto aqui que não é igual ao outro. Mas tem referência do homem. Tem a personalidade do homem? Tem. Pode ter a personalidade, mas é de Deus, mesmo tendo diferenças. A diferença não é porque está errado. Não, mas é que eu concordo com você. Se você for relatar um acidente ali, você vai relatar um acidente de uma forma e a outra pessoa vai relatar de outra forma. Mas todas as duas falar. Uma falou que o corpo está doente, o homem machucou muito, outra falou que o carro não sobrou nada. Vamos falar uma coisa, eu estava falando, vamos acrescentar
pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, ela se forma. A coisa mais maravilhosa de Deus é os diferentes se atraírem. É o positivo e o negativo se atrair, formar unicidade. Entendeu? É o ativo e o passivo de uma contabilidade conseguir fazer uma empresa crescer, mesmo teu passivo, mesmo teu ativo. Isso é uma coisa de Deus. As diferenças, elas têm que existir, porque nós somos diferentes. Mas a diferença na Bíblia também existe. Mas não quer dizer que não é de Deus. Amém, queridos? São situações que a gente tem que, às vezes, quebrar um pouco o nosso orgulho, quebrar um pouco das nossas convicções, entendeu? Aquelas coisas que estão injetadas dentro da gente, que tem que ser assim. Não é de Deus, não. John L., como o homem de Deus maravilhoso, ele dizia que é pensar e deixar de pensar. E quando você pensa uma coisa, você está convicto, eu não vou mudar de pensamento, o que tem que mudar é Deus e você. Naquela passagem. Quem vai pegar água comigo? Não julgueis o profeta. Você profecia antes de fazer de Deus. Quando fala que é para julgar a profecia, se é de Deus ou não, é esperar para ver se ela vai se cumprir ou não? Ah, não está escrito isso não. Julgar é julgar mesmo. Julgar é você julgar. Você chega e fala assim, será que isso é verdade? Será que não é? Deixa, eu vou deixar rolar. Se for verdade, acontecerá. Se não for, Então, é esperar para ver se ela eu não espero. Eu deixo a minha vida rolar, eu não vivo em função desse planeta. Será que aquilo vai acontecer? Esperar é isso. Estou esperando sair meu salário esse mês. Será que vai sair? Meu Deus do céu, não vai. Aí é esperar. Agora, esperar, entendeu? Não está aberto lá atrás, não. Não, você vai uma afinidade, né? Uma afinidade. Então, o que acontece? Pega dois copos. Então, o que acontece? É uma coisa que você vai ver no plano. Esperar uma pessoa chegou para mim, falou, o profeta falou para ele, você vai casar com mulher, não vai casar com mulher, assim, sabe? Mas para os Estados Unidos, tá? Eu sou de não casei, mas não estou esperando a minha mulher. Entendeu? Eu acho que eu passei por uma experiência que foi muito machucante, eu pensei, o Espírito Santo não vai falar comigo, porque foi muito chocante. Uma pessoa falou que hoje eu ia encontrar um pastor e ele ia falar. E depois eu fui ver. Esse pastor, ele era, não posso falar que ele não descobri aí, porque ele ligava o dia dos Estados Unidos, era de fora, e tinha que preparar uma pessoa, tinha que botar, já tinha preparado, chamado outra pessoa, além de mim. Era uma coisa totalmente engano. Não, uma coisa que não, isso é muito feliz. Então, eu tenho essa experiência. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ler algumas coisas para vocês aqui. 1 Pedro, eu não achei aqui, botei o versículo errado e agora não estou achando. Quem bota no grupo assim, sabendo perfeitamente, olha só, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. 1 Pedro, eu não botei o versículo certo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Queria 1 Pedro, tem que botar isso, elucidação. Vamos pegar aqui.
Primeira-feira, segunda-feira. Segunda-feira, capítulo 1, versículo 20. Pô, se ela tivesse falado isso, a Carmen ia acertar na mão, ela estava na segunda-feira, sabendo primeiramente em que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre parênteses, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Acharam aí? A minha versão é diferente, né? Qual? Assim, o 20, né? Saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos é a mesma coisa, movidos, impelidos é conduzidos, levados pelo Espírito Santo. Também, nenhuma é particular, elucidação é a mesma coisa que pessoal, né? Pessoal, não é uma profecia, a pessoa, o interesse pessoal, entendeu? Nada na igreja tem interesse pessoal, é interesse coletivo. Quando é interesse pessoal, quando exalta uma pessoa, é perigoso. Não se exalta. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a exaltação e se achar que é alguma coisa. Por isso que essa igreja tem que ser movida pelo estudo, pela compreensão, porque isso é discipulado. Entendeu? A pessoa quando fala, não vai assim, puxa, que homem, assim. Aí tem esse monte de ídolos dentro do Evangelho. Meu Deus, ninguém é ídolo. Você pode acompanhar com quem for, por causa que ele interpreta o Evangelho. Ele trouxe para você o Evangelho, eu trouxe ele. Ah, eu só vou ouvir ele, que coisa. Então, se você confunde a sua cabeça toda, entendeu? Você tem que saber que as coisas são simples para Deus. Deixa eu continuar aqui. Hoje não é o dia da Bíblia, e nem precisa ser, para que possamos reverenciá-la e explorar pela sua eficácia na vida de todo homem e mulher que quer ser bem sucedido. Salmo 1, versículo 3 diz que toda árvore plantada junto à corrente de águas, né, dará o seu fruto na estação própria e será bem sucedido. O que ele está dizendo aqui, né? Que a palavra de Deus, irmãos, ela vai sempre te dar a resposta certa porque foi inspirada por Deus. Tudo que está escrito aqui é o Espírito Santo. Quando ele fala que é ligado à corrente de água, é que esta palavra é uma corrente de água na sua vida e sempre traz novidade para você em todo o tempo. Ela se renova como rios de água viva. Por quê? Porque a águas vivas é o Espírito Santo que está dentro de você. Como eu falei, como é que eu vou interpretar alguma coisa dela que escreveu para mim, se ela não dizer para mim? Então eu tenho que buscar o Espírito Santo para me interpretar. E o Espírito Santo é que vai me conduzir nisso. E o Espírito Santo que está aqui, está aí também com você. É a mesma coisa. Né? Quando você vai ler a Bíblia, você procura, se você não está entendendo, o Espírito Santo me convence e traz aqui uma revelação, me diz do que se trata. Ora a Deus que ele vai trazer para você. Se você não tiver, você pode perguntar ao seu pastor, porque o seu pastor vai trazer uma elucidação. Particular, não é a particular elucidação, é uma elucidação do Espírito Santo, uma ilustração do Espírito Santo, é uma forma na qual você vai entender a palavra de Deus, né? Você vai entender de acordo com o Espírito Santo. Muitas pessoas na hora do apelo, apelam para Deus. Por que isto ocorre? Se nem ao menos essas pessoas não conhecem, ou às vezes nem creem e até negam a sua existência. Mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Isso aqui é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, eu lembro. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gosto muito desse texto que Paulo escreveu aos Coríntios, né, que o Evangelho ele é encoberto porque o Deus desse século é encobre. O diabo faz de tudo para você não ver também. Até pela glória, até por isso que o demônio da corrupção tem muita resistência. Já fala com uma pessoa assim, porque eu tive uma experiência com uma pessoa que eu falava com ele, eu tinha alguma coisa que batia, e por isso eu fui lá com uma pessoa de uma direção, que não entra, o que não acontece. E essa pessoa, ela se não conhece. Eu fui negar aqui da gente, eu outra igreja. Eu recebi uma vez, não quero negar aqui. Porque quando eu recebi um emprego na restaurante, que hoje eu sou aposentado, nunca eu estava na praia de Caraí, passando por ali e vi um despacho. Não está com uma roda de pessoas lá. Passei, não sei se passei na areia, não lembro direito. Sei que a pessoa chamou ela, falou só, deu um emprego bom para você e tal, assim, você vai ficar a vida toda. Eu pensei, Jesus, meu falou. Foi recebeu aquela palavra do demônio. E eu falei, não, eu nunca vou falar dessa entidade. Porque eu sou crente, eu estou muito respeito por mim. Eu fiquei sempre anos, porque eu estava lutando, ensinando que aquilo ali era Deus. E aí, como é que acontece? Falou para ele anunciar, vai cancelar a coisa. Isso aí você recebeu de Deus. Na hora mais tarde, entendido e recebeu, mas é uma coisa minha estimulada. Isso, né? O diabo faz isso. Vai tentar enganar, vai tentar pegar a bênção da igreja. É uma coisa que ele tenta enganar, ele tenta desvirtuar, ele tenta que você não dê glória a Deus, que você fica vinculado ainda às trevas. Eu creio que é um dos tipos de Deus. Uma pessoa tem que ser esclarecida disso. Quem te dá a vitória é o Senhor e nunca um demônio. Imagina que aquela pessoa fica agradecida, poxa, está vendo que nós temos que ser espírito, aquele demônio, aquela entidade, eu vou colocar muito, eu não vou jogar fora. Eu tenho esse receio, entendeu, Daniel? Porque é uma coisa que o diabo cega o entendimento para a pessoa não enxergar o evangelho, ele não quer a pessoa ir para Jesus. Mas que já vi muito testemunho dizendo, pô, você falando que você tem luz, sabe que está atrapalhando a descer os espíritos, já vi muitos testemunhos disso. Mas tem isso também. Eu sempre fico, eu tenho discernimento, tenho que dar discernimento espírito para saber. E eu nunca vou dar glória para o diabo, nunca. Né? O diabo para mim é meu inimigo. Né? É debaixo dos meus pés, está repreendido no nome de Jesus. Amém? Pastor, essa questão que você está falando. Você está muito calor, né? Você está frio. Veio reclamar, está falando, está saindo isso daqui, não estou gravado. No outro pastor. De lá que eu estou congelando. E eu tá bom. Só aqui lá.
favor, pega o microfone lá para mim, o outro. Aí, o que acontece? Então, umas pessoas é aquilo aí, meninice, umas que caem mesmo, que foi aquela moda que teve, todo mundo tem que cair no poder e tal, e outros são curados, outros endemoniados, e isso acontece, e são pessoas batizadas até no Espírito Santo, entendeu? Caem no chão, isso não tem e não tem uma vertente, é ou não é, entendeu? Mas aconteceu com Paulo quando caiu do cavalo, aconteceu com Daniel quando fez 21 dias de jejum e oração, ele também caiu. Então não tem muito disso, a não ser se você ficar assim, não vou cair, não vai cair nunca, entendeu? Agora você tem que deixar o Espírito Santo conduzir você, mas é isso mesmo. Amém, queridos? Deixa eu continuar aqui. Daniela, tem alguma dúvida daquilo que eu falei? Não quero deixar dúvida nenhuma, tá? Então, 2 Coríntios 4, ele fala que o Deus desse século cega o entendimento da pessoa. Ele procura impedir a pessoa de crer. Ele faz de tudo para isso. A Bíblia nos relata que existe um Deus, com D minúsculo, que cega as pessoas por falta de conhecimento. Muitos sofrem querendo viver através de sua própria justiça, definindo o que é certo e o que é errado, sem consultar o manual do Criador, que, escrito pelo Espírito Santo, né, relata tudo que o fabricante, que é Deus, né, que é o melhor para cada um de nós. Entendeu o que eu falei aqui? Não, isso aqui foi o que eu escrevi. Eu posso passar para você depois. Eu não passei naquele grupo, eu não passei para o grupo aqui, tá? Por isso que eu estudo o que eu fiz. O fabricante sabe o que é melhor para cada um de nós. Que às vezes eu passo para o grupo, tem gente que ainda lê, né, fala assim, isso aí eu já sei, não vou não. Até isso eu fico preocupado. Entendeu? É o nosso fabricante que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele é o nosso fabricante, né? Jesus fabricou cada um de nós. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos. Agora sim que é Bíblia, 2 Timóteo 2, 3 a 5. Aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Cristo Jesus, vírgula, homem. Isso aqui, eu sempre prego isso aqui também, né? Uma coisa interessante, quando Paulo fala isso a Timóteo, que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Não tem demônio, não tem santo, não tem imagem, não tem nada, é Cristo Jesus. Eu estava vendo uma ministração que eu até gravei, botei no Instagram agora há pouco tempo. Tem muita gente que chega até o vinagre, que Jesus foi embebecido numa esponja e botaram no... Depois Jesus falou, eu entrego meu espírito antes de morrer. Tem gente que fica só até o vinagre, fala assim, fica sempre só até o amargo, que é a crucificação. Mas a crucificação foi necessária para que pudéssemos ver a ressurreição e saber que um dia o Espírito Santo, que te conduz para a verdade da palavra, ele vai te ressuscitar também. Essa é a maior esperança que Paulo tem, né? 1 Coríntios capítulo 9, do 15, ele fala mesmo, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Eu me peguei a isso de tal forma que eu perguntava para Deus para me convencer isso, me converter completamente a isso. Saber que eu estou no Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, e eu vou me converter, eu vou ressuscitar com Jesus. Então eu quero essa prova dentro de mim, provai de mim, Jesus disse para provar dele. É fundamental, eu quero ter o Espírito Santo sempre na minha vida, em primeiro lugar, né? Por isso que eu estava lendo esse negócio do sacrifício. Quem quer sacrificar? O que é sacrifício agradável a Deus? Não é só o culto, não. É fazer alguma coisa para Deus. Meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, e se sacrificar mesmo. Qual é aquele louvor que diz que sacrifício? Sacrifício é se você não tirar alguma coisa sua e dá para Deus, né? Às vezes a pessoa chega, vem aqui na igreja, canta e vai embora e não faz mais nada, não vem culto, vem nada. Isso é sacrifício agradável a Deus? Misericórdia. Entendeu? Só sentar no banco e ir embora para casa, comer, beber e dormir, trazer só o dízimo, a oferta, misericórdia.
tem um conjunto de fatores que você demonstra o seu amor a Deus. É aquilo que eu falei ao casal. Efésios capítulo 5, versículo 25, ele fala que, né, o marido, para amar a sua esposa, tem que ser como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então, por isso que eu estava falando agora do sacrifício da mulher para o homem, do homem para a mulher. Amor não é só sexo, não é só alegria. Ai, eu amo minha esposa porque ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo, e faz isso, faz comida boa, faz tudo de bom. É isso, é isso, é isso. Não é possível, tem coisa aí que não vai bater, não, meu. Eu amo porque eu vou ficar com ela para sempre, mesmo ela tendo diferença. Ali que eu mostro o meu amor. Jesus já amou você até a morte, sofreu. Então eu tenho que amar do mesmo jeito. Amor ágape, amor verdadeiro. Eu chamo de amor verdadeiro. Amor de gostar, de eu te amo, eu quero passear, eu quero fazer. Aí parece esses romances bonitos, né? Tão bonitinho. Eu sou feliz porque, poxa, eu tenho passeado bastante, tenho vestido, tenho rido, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Isso faz parte, mas o amor mesmo é o de Deus, amor de Deus. Eu chego, a gente tenta fazer, né? A gente tenta chegar até lá, né? E tenta, por isso que ele falou: ame a sua esposa, o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Então é um sacrificial. Receita, isso aí. Procurar fazer o melhor. Jesus afirma que toda pessoa que ouvir as suas palavras e as praticar será como construir a sua casa sobre a rocha. Pode soprar os ventos fortes, as tempestades, mas ele não se abalará. Mateus 7, 24. Também é Bíblia isso, né? Ou seja, o Espírito Santo, para fazer entender, eu vou de noite, eu estou tentando me pedir a Deus aqui muita sabedoria para pregar um texto à noite aí. Porque o Espírito Santo é que nos conduz, amados. Quando você lê Mateus capítulo 10, versículo 24 também, não sei, 35, Jesus fala assim, os maiores inimigos, os seus maiores inimigos são os da própria casa. Se você ama seu pai, o seu filho, sua mãe, sua avó, sua tia, mais do que a mim, você não é digno de mim. Vai entender isso, pede o Espírito Santo para te entender. Eu demorei, depois eu fui entender que quem deu o seu pai, quem deu o seu filho, quem deu sua mãe, quem deu foi Deus. Você tem que amar a Deus, que é o Criador, que deu todo mundo para você, que está perto de você. Se você amar só os que te amam, amado, você é igual a todo mundo desse mundo aí. Como é que Deus vai salvar algumas pessoas assim? É difícil. Salvação é igual uma prova que temos que estudar todo dia e deixar o Espírito Santo nos conduzir, até na oração. Nem orar a gente sabe. A gente ora pedindo: Senhor, estou precisando disso, precisando daquilo, estou querendo ficar feliz, Senhor. Eu quero ficar feliz, quero que minha mulher me entenda, quero que meu filho me entenda, quero que meu filho saia das drogas, quero que isso, quero aquilo, quero... A gente só quer isso. Se você ler Paulo lá no finalzinho, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz que ele se alegrava até na tribulação. E eu vi Davi falar isso também quando ele foi perseguido por aquele benjamita, né, Timei, que jogou pedra, amaldiçoou ele. Aí o pessoal falou assim: Davi, deixa que eu vou matar ele. Não mata não. Mata não. Davi, que foi Deus que mandou. Eu tenho que aprender. Coisas que a gente às vezes só quer saber o bem da gente. A gente só, se chegar e mexe numa coisinha numa pessoa, você não vai fazer mais isso, a pessoa fica logo, todo mundo se altera. A gente tem que aprender, viver para Cristo. Eu tenho que salvar vocês. Eu não, né? Jesus, mas eu tenho que ensinar o caminho para vocês, da verdade. Eu estou pedindo, olhem comigo, eu quero pregar hoje. Se Jesus fosse o pastor da igreja, como é que ele seria? Será que todo mundo amaria Jesus? Não, hoje todo mundo diz: aleluia, o Jesus,
Jesus. Agora quero ver se ama de verdade. Pega uma coisa, faz uma coisa assim, levanta cedo, vai fazer alguma coisa, pede alguma coisa. Eu quero fazer o que eu gosto, pastor, na igreja. Pastor, larga tudo que tem, deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu amo mais e tal. É prova, eu estou fazendo isso porque, falando isso porque é o Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Todos os heróis da Bíblia que praticaram a palavra de Deus, que hoje é a nossa Bíblia, foram vitoriosos e alcançaram os seus objetivos. Alguns ainda querem se usufruir de parte de versículos ou praticar a palavra naquilo que interessa. Estas pessoas sobem e descem, e seus frutos não são bons. Mateus 7,17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu estou olhando para Roberto, ele preocupado. Jesus teve uma vez que ele pregou e falaram assim para ele, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: dura esse discurso de Jesus, hein? Falaram assim mesmo. Aí Jesus, já sabendo, né? Vocês querem parar de me seguir? Não, aí Pedro, sabe o que Pedro falou? Não, só tu tens palavras de vida eterna. Mas sempre era Pedro que dava essas tiradas assim, sabe? Igual, quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, Pedro? Jesus falou, Pedro falou: tu és o Deus vivo, filho do Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele falou assim: se gloria muito não, foi Deus que cochichou para você. Nem isso ele recebeu glória, porque todo mundo falou: tu és o profeta, tu és o Elias, tu és isso, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas fica tranquilo aí que foi Deus que falou no teu ouvido aí. Ele não disse desses termos, né? Talvez até tenha dito lá, mas o que está escrito foi Deus que te disse, né? Nem isso ele tem glória, entendeu? A glória não é do homem. Nós temos que nós somos nada nesse mundo. A gente faz besteira, a gente só quer o bem nosso. Oi? É muito caro. É muito, não é tudo, carne. E não é errado, nós queremos o melhor mesmo, está certo, fala. Aí se revela. Se der poder, a pessoa se revela. Isso é verdade. Dá o cargo que você vai ver. Creio que temos um tesouro, o segredo de toda a felicidade. A prática da palavra de Deus vai fazer com que seus procedimentos sejam corretos e, consequentemente, agrade a Deus. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Salmo 37:3. Sem que você possa buscar estas coisas em primeiro lugar. A busca dos interesses mundanos e pessoais te afasta de Deus. Tiago 4:4 e 1 João 2:15. Tiago 4:4 Tiago 4:4. Aquele que é inimigo de Deus se torna inimigo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Tiago 2,15 é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Isso não vem de Deus e vem do mundo, né? Concupiscência é desejo, concupiscência significa desejo. Deus está batendo a sua porta para te fazer feliz. Para entendermos esta palavra, temos que ter que Jesus Cristo se preocupou em deixar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, descendo sobre todas as pessoas, que eu aceitasse como o Senhor e Salvador. Para interpretar a Bíblia somente por quem foi escrito, o Espírito de Deus. Eu queria ver em Atos capítulo, em Lucas 1:24, Lucas 24.
Amém? Lucas capítulo 24, 46. 46 não, vamos ver 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Amém? Então, o que ele falou? Olha só, é como se fosse assim, para você ter entendimento das Escrituras, Jesus falou: vocês não podem sair de Jerusalém, vocês têm que aguardar a promessa do Pai, porque se não tivesse isso, amado, a gente não estaria aqui. O Espírito Santo é que vai conduzir vocês ao conhecimento, à sabedoria, aos dons. Depois a gente vai estudar tudo isso. Mas sem o Espírito Santo a gente não entende a Bíblia. O título desse estudo é até assim: ninguém lê a Bíblia senão pelo Espírito Santo. Fala. Habita. Vai acontecer a grande tribulação. Eu acredito assim. Vamos ver aqui. Então, eu quero ver umas coisas para vocês a respeito disso. Atos capítulo 1 também. Atos capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 12. Atos capítulo 1 e versículo 3 em diante. Depois de haver padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, poucos dias. Jesus estava indo subindo e falou assim: espera aqui que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí, versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Pare e olha para mim. Os discípulos tinham o Espírito Santo aqui? Não estava habitando nele, que não tinha descido. O Espírito Santo fez logo uma pergunta. O Espírito Santo não. Aí eles fizeram logo uma pergunta já de ansiedade. Vai ser essa época que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Eles estão pensando na restauração do reino de Israel ainda, que nem eu preguei para você aqui com os dois a caminho de Emaús, os dois discípulos a caminho de Emaús, que estavam pensando nisso e se afastaram de Deus. Aí o que aconteceu? Jesus morreu, acabou. Entendeu? Por isso que aconteceu. Então eles estavam se afastando. E Jesus foi andando com eles, começou a conversar com eles, para explicar para ele. Aqui ainda estava na cabeça dele a restauração do reino de Israel. Então estavam sem o Espírito Santo. Será que é o seu tempo? Jesus respondeu: não lhe cabe conhecer tempos e épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, Itaipuaçu. Olha só, o que acontece? Vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha é quando vê um fato e relata: eu vi. Como é que você vai ser testemunha de Cristo se você não viu que Ele morreu, ressuscitou, que Ele está vivo? Só tendo Ele dentro de você. E o que vai te fazer testemunha? O Espírito Santo. Não adianta você ser que nem um intelectual que conhece a Bíblia toda, mas não tem o Espírito Santo dentro de você. Então, amados,
buscai o Espírito Santo, buscai os dons do Espírito Santo, bater na porta. Eu ficava dias e noites conversando com o Espírito Santo, conversando com Deus. Deus, eu quero ter certeza, eu quero o Espírito Santo, eu quero dons. Senhor, eu quero revelação, eu quero visão, eu quero tudo, eu quero. Me revela a mim, para eu não ser um menino agitado de um lado para o outro, como diz o apóstolo Paulo, andando para lá e para cá e querendo sempre as coisas interessadas a mim. Eu quero as coisas interessadas a Deus. Eu vou continuar pecando? Vou, porque eu não tenho jeito, eu sou pecador. Nós somos pecadores. Quem diz que não peca é mentiroso. 1 João capítulo 1, versículo 5, 6, 7. Então, quem diz que não peca é mentiroso. Então, mas nós pecamos, mas eu não quero pecar. Eu luto para não pecar. E eu luto para que o Espírito Santo nunca venha se afastar de mim, para que eu não seja um garoto que, não sei o quê. Eu lembro do pastor Arlindo, quando chegou para mim, eu estava aí nessa época de buscar o Espírito Santo, de jejuar, de orar, uma época bem forte. Eu estava lá, o pastor Arlindo chegou para mim, eu fui orar pelos pedidos de oração. Aí eu estava tão empolgado, chegava, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, cura, milagre, queria milagre, queria ver cura, Jesus, faz um milagre, Senhor, a tua palavra diz isso, e você orava cumprido. O pastor Arlindo um dia chegou para mim e falou assim: olha só, você não está orando pelos pedidos, você está pregando, e quem prega aqui sou eu. Você não vai orar mais agora não vai parar, ficou um tempo sem orar. Meu irmão, meu coraçãozinho apertou. Mas eu entendi que eu tenho que me colocar no meu lugar. Entendeu? E certas coisas que a gente tem que entender, as coisas. Né? Chegar e, entendeu? Fazer coisas que o homem tem que estar no lugar dele, tem que estar no pastor, ele me ensinou muito. Quando eu vim trazer, eu ministrava a igreja lá de Vargas das Moças, eu estava lá começando a igreja de Vargas das Moças, pregando lá, fazendo tudo lá. De repente, o pastor ali chega e disse: você vai para Itaipuaçu? Eu falei: não, está muito bom lá, o senhor está se convertendo, está uma benção aquilo lá. Não, você vai para Itaipuaçu porque aconteceu um problema. A Nazaré, que não posso falar nem isso, Nazaré já até faleceu. Isso aconteceu aqui, sei lá. Cheguei aqui, já 3 pessoas lá, eu não queria. Depois me convenci de vir. Depois que vim para cá, chega o pastor Arlindo e falou assim: você está fazendo seminário agora? Você não pode mais ir sexta-feira, o culto vai ser domingo à tarde. Foi domingo à tarde, na praia não vai vir ninguém para assistir culto aqui. Outra coisa, eu não falei com ele, não, vai ser domingo à tarde. Deus falou comigo. Deus falou com ele, mas não falou comigo. Não, tem que falar comigo. Eu que sou o pastor da igreja. E eu vou fazer o quê? Obedecer. Não, pastor, vai ser uma benção. E foi uma benção, graças a Deus. Depois que eu aluguei aqui, que ele falou assim: tá bom, vamos alugar aqui. As coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. O Espírito Santo quer nos conduzir no caminho certo, na hora certa, no momento certo. E não é empolgação, não é nada de... é coisa assim. Agora, vamos nos alegrar no Senhor? Sim. Vamos ser felizes? Vamos. Vamos no casamento buscar aquelas coisas que são gostosas, que eu falei, sorrir, viajar, passear. Sim. Isso não impede de você ser feliz, não. De você usar a sua carne. Deus deu a terra ao Filho dos homens. Mas quando fala Deus, você está servindo a Deus, seja sincero. Não seja que nem aquela mentira que mergulhou no poço e saiu vestida de verdade. Seja verdadeiro. Amém? Quando você é verdadeiro, você é abençoado. Continuando aqui, olha só, amados. Continuando aqui, né? Aí, cumprir-se o dia de Pentecostes, todos reunidos. Então, como é que eu botei aqui? Aí no versículo 8. Atos 1:8. 1:8. Cadê? Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Não, 1:8 não é isso não. 1:8 é: não cabe a vocês conhecer, escolhi, né? Agora 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já li também, né? Depois disto, versículo 9. Jesus foi elevado às alturas e disse a eles:
uma nuvem o brilho dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, então Jesus subia, e eis que os 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado de Jesus e lhe disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, ele virá do modo como vocês viram subir. Então Jesus vai voltar. Amém? A Bíblia diz que ele vai voltar quando terminar o tempo dos gentios. Está em Lucas 24. O que é o tempo dos gentios? Em quanto tempo é esse tempo dos gentios? Gentios somos nós, a conversão de todos os gentios. Está chegando. O mundo agora está espalhando o evangelho para o mundo todo. A conversão de quem quer se converter, quem sabe nesse ano. Amém, queridos? Agora eu quero 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou acabar aqui. 1 Coríntios 12. Versículo 3. Versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Paulo faz uma afirmação aqui que eu acho muito importante. Para mim é muito importante, não sei se para vocês pode soar da mesma forma. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito Jesus ou anátema Jesus, que é a mesma coisa. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Pastor, eu já vi gente na rua falando Senhor Jesus aí, mas não foi pelo Espírito Santo. Só fala Senhor Jesus pelo Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Quem nasceu de novo da água e do Espírito. Quem tem essa profundidade de falar essa palavra e sabendo que essa palavra ela tem poder. Por isso que é importante a igreja ter o poder de Deus, ter a ação. Quando você fala uma pessoa, às vezes a pessoa chora. Você fala de uma pessoa, você começa a falar, porque não é você, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo que está falando. Quando você fala com a intenção correta, que o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito de Cristo está dentro de você. Quando você começa a descobrir isso, aí você tem que tomar um cuidado para frear um pouquinho a sua emoção, porque é uma coisa maravilhosa. Eu tenho vontade de falar com as pessoas assim, de uma forma, até na praia com o Vitor Hugo, às vezes eu pego ali, está difícil aí na praia, misericórdia. É muito difícil, meu Deus. As mulheres também estão muito misericórdia. Estão tudo nuas, cara. Sou pastor, estou falando verdade. Meu Deus, está tudo nua, meu Deus do céu, misericórdia. E tantas coisas que acontecem, esse agarramento de tanto com um, ou outro com outro, uma com uma, outra com outra. Meu Deus, barbudos com barbudos. Mas eu sou sal da terra, você também, amados. Nós somos luz desse mundo. Amém? Vamos louvar ao Senhor e trazer os dízimos e as ofertas. Já são quase 11 horas, passei do horário. Eu gosto tanto quando tem pouca gente assim que eu prego bastante, falo bastante, bastante estudo, bastante conhecimento, bastante para vocês, que vocês merecem. Acabou? Está acabando. Não, tudo bem, isso aí é outra coisa. Vamos lá, pessoal. Não fala isso aí perto, não, que está gravando tudo que você está falando. Deixa, vamos embora, vamos continuar, deixa acabar. Vamos louvar a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esses dízimos, essas ofertas, para que a Tua glória venha se manifestar na vida de cada um, Senhor Deus, naquele que dizima, que oferta na Tua casa. Eu não oro só por aqueles que estão aqui, por toda a Tua igreja, porque são Teus filhos, ó Pai, e precisam estar bem-sucedidos na vida financeira, Pai, para que possam alimentar a sua família, a sua casa, seus familiares, e também ser, ó Pai, fiel ao Senhor na sua casa, na casa do Senhor. Eu abençoo todos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, tira, Senhor Deus, todo aquilo que vem atrapalhar a vida financeira. Pai, eles não estão debaixo do governo deste mundo, eles estão debaixo do governo do Senhor. Mal nenhum lhes sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Pai, eu também oro por esses pedidos de oração, para que a Tua glória, Senhor Deus, seja manifesta nessas vidas, que venha a cura, que venha o milagre, que venha o Teu poder, que venha a Tua ação, Senhor Deus, agindo na vida de cada um dos Teus filhos. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, para que o poder de Deus venha se manifestar na vida daqueles que eles querem conhecer Tua palavra. Pai, que nunca venha a ser, ó Pai, um momento vão, um momento vazio, não, mas que eles possam buscar cada vez mais a Tua palavra e praticá-la, Senhor, que é a coisa mais importante, Pai. Praticar, a gente aprende, a gente vê, a gente mesmo sendo, às vezes, levando um susto porque estamos começando, mas, ó Pai, é coisa de maravilhoso. O Senhor vai estar acompanhando cada um dos Teus discípulos aqui, Pai, a fazer a Tua vontade, a convidar uma pessoa à Tua igreja. Ó Senhor Deus, faça essa maravilha, Pai, como não foi comigo das primeiras vezes, ó Pai, é tão bonito, tão bacana ganhar uma vida, orar para uma pessoa e ela ser curada, Pai. Tem tantas pessoas no mundo que estão precisando ouvir a Tua voz, ó Pai. Derrama a unção do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles aqui, Pai. Derrama, porque eles já tiveram aprendizado aqui hoje, eles estiveram perguntando coisas, eles estão interessados em crescer cada vez mais através do Teu Espírito Santo. Por isso, batiza eles no Espírito Santo, por isso dá dons a eles no Espírito Santo, Pai. Administra na vida deles, ó Pai, o Teu poder, ó Pai. Onde eles colocarem a planta dos pés, ali tem a luz, ali tem a verdade, ali tem a virtude, ó Pai. Pai, usa eles, ó Pai. Pai, manifesta, Pai, pessoas, às vezes, perto deles, que venham chamar a atenção deles, para eles lançar uma palavra de verdade, decorar uma palavra de Deus para falar com uma pessoa. Pai, mesmo que eles errem na primeira, na segunda, mas o Senhor vai manifestar o Teu poder, Pai. Manifesta, usa essas ferramentas que o Senhor tem aqui, esses instrumentos Teus que são aqui, foram criados, estão sujeitos, estão debaixo da Tua palavra.